bem-vindos a mais um podcast de Volta ao Básico. Eu sou Silvana Fioravante e esse podcast roda em parceria com a Horizonte Studios. Hoje, quem é o meu convidado é o Adelmo Amorim. Adelmo Amorim é um amigo, já foi meu cliente, é um parceiro, já rodamos um workshop juntos. E ele está aqui hoje para conversar com a gente, principalmente sobre inteligência emocional e várias coisas legais que a gente vai ver ao longo do bate-papo. Adelmo, seja muito bem-vindo. Muito prazer estar você aqui comigo. Muito obrigado, Sil. É um prazer estar aqui com você. Como você bem disse, nós somos amigos, nós somos parceiros de palco e eu tenho muito orgulho de ser o seu cliente. A Sil fez um trabalho há 2 anos importantíssimo na minha empresa. Eu sou empresário. Isso, eu ia perguntar quem você é. Então já engata aí, Adelmo. Eu sou empresário, eu tenho uma escola técnica aqui em Joinville, é uma franquia. Inclusive, eu vim morar em Joinville para colocar essa escola. Ela vai fazer 5 anos, chama-se Grau Técnico. Eu vou dar uma dica. Onde vocês acham que o Adelmo é? Da onde? Tentem adivinhar pelo meu sotaque. Eu já estou fora há muito tempo. Moro há 6 anos em Joinville, já me considero joinvilense de coração. E antes de morar em Joinville, eu morei um tempo em Portugal. Uma parte da minha formação na área de desenvolvimento humano foi feita em Portugal. Então, eu costumo dizer que eu tenho Portugal no meu coração, tenho Santa Catarina e Joinville no meu coração. E de onde eu vim, eu vou deixar para vocês adivinharem. Vou dar um tempinho, daqui a pouco a gente fala. Tá bom. Mas vim para cá, coloquei a franquia do Grau Técnico. Graças a Deus, a gente está funcionando bem, inclusive com a sua ajuda. Sil fez um processo com todos os funcionários de clientologia. Então, a gente melhorou muito o nosso padrão de atendimento por conta do trabalho da Sil. E, além de ser diretor da escola, de ser franqueado, é uma franquia, o Grau Técnico é uma franquia que tem no Brasil todo, por conta da minha formação e da minha paixão, a minha paixão é sala de aula. A minha paixão é ser professor, ser treinador, ser mentor, ser coach. Adoro esse trabalho de desenvolvimento humano. E toda a minha formação é para essa área. Então, além de ser diretor do Grau Técnico, eu dou treinamento, eu faço mentoria, eu ministro palestras, todas voltadas para a área da gestão das emoções. Isso. Porque eu considero que para que a gente consiga construir a vida dos nossos sonhos, primeiro eu preciso aprender a lidar comigo mesmo, com minhas emoções. Então, vamos lá. Então, vamos conversar sobre essas emoções aí, tá? O que são essas emoções e o que é essa inteligência emocional? Que todo mundo fala, que todo mundo precisa ter inteligência emocional, etc. Inclusive, eu soube, semana passada, eu estou fazendo um MBA em Felicidade Organizacional numa instituição de Lisboa, e a professora trouxe um dado que eu fiquei assim, que o coeficiente emocional, ano passado, em 2024, no mundo, baixou 5,54%. Coeficiente emocional é inteligência emocional. Sim. Ou seja, o teu trabalho está ficando cada vez mais necessário. Então, fala para a gente um pouquinho o que são as emoções e principalmente o que é essa inteligência emocional. Vamos lá. Sil, eu considero que a inteligência emocional era para ser ensinada na escola. As crianças precisam ter uma disciplina de gestão das emoções, porque você começa a criar um adulto mais maduro e mais saudável. Mas a gente não aprende isso na escola. Não. Eu também considero que a gente deveria aprender na escola empreendedorismo, que a gente deveria aumentar educação financeira. Sim. Falta essa base. Uhum. E o que é que acontece? Por não aprender a lidar com as emoções, os pais também não têm esse conhecimento. Eles não passaram isso para os filhos. A gente tem cada vez mais adultos com dificuldade de lidar com suas próprias emoções. Então, hoje, a gente tem uma geração que, se você for pensar direitinho, eu vou usar uma palavra aqui, até uma palavra forte, é uma geração de pessoas que são escravas das suas emoções. Então, inteligência emocional é gerir as emoções. É saber lidar com. Lidar com suas próprias emoções. Pode dar um exemplo? Vou dar um exemplo. Tá. Aquela pessoa que constantemente, de uma maneira bem repetitiva, fala de cabeça quente e se arrepende depois. Constantemente. Ela está perdendo a calma e ela explode. Ela é escrava das emoções. Ela
está sendo dominada, a vida dela, os relacionamentos dela, o trabalho dela está sendo dominado pelas emoções. Ou, se não for falar, mas agir de cabeça quente, agir por impulso. Porque todos nós vamos ter emoções. A emoção, ela vem, mas eu posso aprender a lidar com ela. Eu não vou virar de uma hora para outra o zen budista. O zen budista. É. Mas eu vou poder lidar, trabalhar essas emoções para não prejudicar minha vida e meus relacionamentos. Até porque, né, vamos pegar esse teu exemplo, né, alguém que está sempre estourando, né, entre aspas, assim, eu imagino que a maior parte das vezes depois essa pessoa entra num arrependimento. Ressaca Quer dizer, moral. Não é ressaca moral. Então faz muito mal para a própria pessoa, né? Porque aí afeta a autoestima, enfim, pode afetar muitas coisas, né? Então faz mal para ela e para quem a rodeia, né? Quem o rodeia, né? Entendi. Então seria a gente dar uma controlada nisso tudo. E você acha que a gente... Bom, você já me disse que a gente não nasce com inteligência emocional. A gente nasce com potencial. E aí na escola, aí ninguém faz nada. Aí como é que a gente vai então aprender? Assim, ok, tem vocês, tem especialistas, mas na vida, mesmo levando lambada? Olha, tem um ditado antigo que eu escuto desde que eu sou criança, que a gente só aprende por duas razões, ou pela dor ou pelo amor. Infelizmente, a maior parte das pessoas já aprende pela dor. Então, vai do quanto ela suporta a vida que ela tem hoje. Quando ela chega no limite de que aquela dor é insuportável, aí ela vai deixar de colocar a culpa nos outros, porque uma das características de quem não desenvolveu ainda a inteligência emocional é procurar um culpado. É assumir o papel de vítima. Então, a culpa, sei lá, é do meu pai, da minha mãe, da minha mulher, do meu marido, do governo, da empresa, do líder, de todo mundo, mas eu não assumi responsabilidade ainda. Então, quando você chega no limite da dor, é normalmente quando a pessoa dobra o joelhinho no chão, respira e pensa, não são as outras pessoas que têm que mudar, eu é que tenho que mudar. Então, o primeiro passo é reconhecer e tomar uma decisão. Aí, você vai buscar ajuda, concursos, formações, mentoria, processo de coaching, terapia, uma série de recursos, de caminhos que, graças a Deus, hoje, quando a gente quer chegar num objetivo, num caminho, num ponto, a gente tem diversos caminhos. Sim. Você vai escolher qual é o caminho que faz mais sentido para você, vai se dedicar com o objetivo de desenvolver essa inteligência emocional. Tua vida vai mudar completamente. Entendi. E, Adelmo, vamos levar a inteligência emocional um pouco para os ambientes corporativos. Perfeito. Né? Até porque NR1 está aí, Sim. Agora vai avaliar riscos psicossociais. E essa é uma seara que a gente fala muito, você e eu, né? Eu trabalho com desenvolvimento de liderança, você também, enfim. Qual a importância da inteligência emocional para a liderança de uma empresa? Sil, ela é fundamental. Primeiro, que, na minha opinião, as empresas que querem crescer, que querem aumentar o seu faturamento, elas precisam investir no desenvolvimento dos seus líderes e dos seus profissionais, independente de norma, de lei. Sim, eu vou te dizer que eu estou achando o máximo a NR1, porque está fazendo com que as pessoas falem sobre bem-estar e felicidade porque estão sendo obrigadas, né? Ambientes de segurança psicológica estão sendo obrigados, mas pelo menos estão falando, porque até pouco tempo atrás ninguém nem falava sobre isso. Então, ótimo. Mas elas estavam jogando dinheiro fora, porque sim. Pessoas, esse é outro ponto. As pessoas estavam sendo menos produtivas. O ambiente estava ruim, o clima estava ruim, a rotatividade de pessoas estava muito grande, as pessoas adoeciam muito, porque não se lidava com isso. E eu considero para a liderança fundamental por uma razão. Como é que eu vou liderar outras pessoas se primeiro eu não lidero a mim mesmo? Veja só. Autoliderança, né? Que é inteligência emocional. Sim. Inteligência emocional a gente pode também nomear como autoliderança. Então, quando eu aprendo a lidar comigo mesmo, com minhas emoções, quando eu deixo de ser escravo das emoções, eu consigo lidar melhor com a equipe, desenvolver um profissional, ajudar esse profissional a alcançar o máximo do seu potencial e da sua produtividade. Então, para o clima da empresa, isso é fundamental. Para o resultado financeiro da empresa, isso é fundamental. Agora, o que é que a gente percebe hoje, eu e você trabalhando? A maior parte dos líderes não tem esse trabalho de inteligência emocional e, ao invés dele melhorar, ele piora o resultado da empresa, aumenta a rotatividade e a insatisfação. A gente fala que o líder, a gente vê ainda muitos ambientes corporativos, culturas de empresa que
querendo ou não, são formadas na sua maioria pela liderança, porque a liderança são os guardiões da cultura, né? A cultura nada mais é como as pessoas se comportam numa empresa, né? E a gente tem visto muito ambientes e culturas ofensoras às pessoas, né? Então, se não consegue ajudar, pelo menos não estraga, né? Mas, enfim. Então, ok, a gente entende a importância, entendemos a importância, entendemos o que é inteligência emocional, entendemos a importância, seja no âmbito pessoal que profissional. E aí, me diga algumas dicas. Me dê algumas dicas ou algumas práticas que a gente pode ter para começar a mexer com inteligência emocional. Começar a desenvolver a inteligência emocional. Bom, é muito importante que a pessoa aprenda a se observar, a ter um cuidado com sua energia pessoal, porque todos nós precisamos, para desenvolver a inteligência emocional, começar a fazer uma boa gestão da nossa energia. Veja, por que a gente precisa dormir? Para repor energia. Repor energia. Por que a gente precisa comer? Aliás, perdão, né? A galera não está dormindo bem, né? Assim, não está dormindo o suficiente, não está dormindo bem. Isso, assim, eu vejo quando a gente faz os diagnósticos de felicidade, um dos pilares é a vitalidade. Nossa Senhora, tá feia a coisa. Mas, perdão, vai. E se você não dorme bem, você tem que procurar ajuda, porque você não repõe bem sua energia. E sem energia, o nosso organismo, a neurociência já provou, não consegue lidar bem com as emoções. Sim. Você é dominado pelas piores emoções possíveis. A gente fica irritado, a gente nota, né, que a gente fica irritado quando não dorme. Dormir bem, se alimentar melhor, mas não só a questão de fazer exercício, mas não só a questão da reposição da energia. Como é que a gente gasta energia? Saiba que as atividades que a gente tem cotidianas no dia a dia, o que mais gasta energia no ser humano é o pensamento. Olha só. E as pessoas estão com o pensamento desenfreado. As pessoas acordam de manhã e o pensamento dela está acelerado, e aí é o maior erro. Eu costumo dizer que é a base para você começar a desenvolver a inteligência emocional. Você está usando o teu pensamento, que é tua energia pessoal, Sim, que é tua saúde, para algo que depende de você, que você pode mudar de fato, que você pode intervir, ou, que é a grande falha, você está usando o teu pensamento de maneira desenfreada, sem se observar, para situações que não dependem de você, que dependem do contexto do mundo ou das outras pessoas. Então, começa por aí. Você está desperdiçando energia, né? As pessoas desperdiçam energia. Então, eu vejo muita gente que, quando dá metade da manhã, já não tem energia para nada. E a neurociência mostra que quando sua energia está muito baixa, você perde força de vontade. Então, quando você tem que fazer alguma coisa que exija disciplina, você perdeu porque você não tem mais energia, então você começa a dar desculpa. Você fica com o humor lá embaixo. Então, concentração, provavelmente, também. Sim, qualquer coisinha você briga com as pessoas, você perde concentração. O seu dia vira um inferno. E as pessoas estão fazendo isso dia após dia, porque, basicamente, elas não conseguem ter energia. Aí, você está com energia baixa, você tem uma parte sua que é comandada pelo seu cérebro límbico, sua mente límbica, que ela é bem emocional, que começa a te dar desejo de comer tudo que vai te matar aos poucos, mas que vai satisfazer esse desejo. No ambiente corporativo, você percebe que as pessoas estão mais cansadas já, esgotadas, quando elas começam a falar e a comprar porcaria para comer. Entendi. Quando elas começam a pensar em pizza, hambúrguer, McDonald's, o que for, o tempo todo. Bebida alcoólica. Claro que ela não vai beber durante o trabalho, mas já começa a pensar, porque ela está com a energia baixa. Quando a gente está com a energia equilibrada, a gente consegue usar mais o nosso potencial racional, a gente consegue discernir melhor as coisas, a gente consegue tomar melhores decisões. Mas as pessoas partem do erro de não repor bem a energia. E se eu estou dormindo mal, Sil, eu vou procurar ajuda. Sim. Como é que eu sei que eu durmo mal? Eu acordo cansado. Sim. Eu não reponho a minha energia. Se eu estou comendo mal, eu vou procurar ajuda e vou fazer uma reeducação alimentar. Veja que são coisas que dependem de mim. E só de mim. A autorresponsabilidade, na verdade, é o que leva a gente adiante. Se eu começo a pensar logo de manhã cedo no chefe que eu não gosto, no colega que eu não gosto, em situações que não dependem de mim, porque eu não posso mudar as outras pessoas, também depende de mim esse pensamento, eu posso mudar a direção desse pensamento, eu estou jogando fora minha energia e minha saúde. Entendi. Então, veja que para desenvolver inteligência emocional, eu preciso ter um norte.
Eu preciso ser apresentado ao norte. Mas só depende de mim. Não depende de mais ninguém. E isso é fundamental. Como a gente vê em várias coisas da nossa vida, se não tudo. É, verdade. Não é? E você sabe que um dos pilares da felicidade são as emoções positivas. Sim. Né? Conforme Martin Seligman, modelo PERMA-V. E ter emoções positivas é isso, né? Eu acho que é escolher um pouco que caminho que a gente quer tomar, né? Eu digo que, e aí me diga se eu estou errada, mas eu acho que quando a gente acorda, e eu falo quando acorda mesmo, porque é um momento, eu acho que é um momento muito importante do dia, a gente pode escolher um pouquinho os pensamentos, sabe? O que eu quero do meu dia de hoje? Como eu quero estar, né? Porque a gente não vai controlar as coisas que acontecem no nosso dia, mas eu acho que se a gente tem inteligência emocional, a gente consegue controlar como a gente reage ao que acontece. Que é o fundamental, que é o significado. Sil, eu considero que o início do dia é fundamental. Assim como começa seu dia, tende a transcorrer o seu dia e tende a acabar o seu dia. Então, novamente, depende de mim. Eu posso escolher acordar cedo, colocar uma música bacana que me deixe feliz ou que me deixe mais tranquilo. E eu posso, nesse momento, planejar o meu dia com pensamentos positivos, Sim. com situações positivas. Eu posso criar a rota do meu dia e me enxergar agindo nas situações que eu vou passar no dia a dia da melhor forma possível. Veja, o pensamento, ele comunica o teu cérebro com o teu organismo, com o teu corpo. Esse pensamento, ele faz essa comunicação. Isso gera uma química corporal. Certo. Então, de acordo com o seu pensamento, você pode criar uma química corporal que te deixa feliz, você pode fabricar mais serotonina, mais dopamina, mais endorfinas, ou você pode, por meio do seu pensamento, criar uma química corporal que te coloca em modo de estresse. Cortisol, adrenalina, noradrenalina. Então, é o seu pensamento. Que vai te deixar doente. Para você ter uma noção como o pensamento é forte, se você parar agora e lembrar de um dia muito estressante do seu passado, só por lembrar e pensar nesse dia, você vai produzir essa química do estresse no presente. E isso vai influenciar o resto do seu dia, porque vai influenciar o teu comportamento e o teu pensamento dali para frente. Mas o positivo também é realidade, né? Agora, fecha o olho agora e lembra do dia mais feliz da tua vida. Já como lembrei. Se você estivesse vivendo novamente. Você vai trazer toda aquela química corporal e aquela sensação de volta e você começa a sorrir à toa. É isso aí. E aí, outro segredo, que aí é onde as pessoas estão pecando, falta de conhecimento. Hoje, as pessoas estão ansiosas, não é verdade? Sim, Brasil é o país mais ansioso do mundo. E sabe o que é ansiedade? Ansiedade é você ter medo de algo que não aconteceu ainda. Então, o seu pensamento não está no presente, está no futuro. Está no futuro. Só que as pessoas, elas olham para o futuro com medo. Elas criam o pior cenário. Sim. Porque elas estão tão desesperadas, com medo que as coisas corram mal, que elas começam a pensar no pior. Mas se eu estou olhando para o futuro e estou pensando no pior, qual é a química que eu estou produzindo no meu presente? É uma química péssima. De estresse. E o ser humano tem uma tendência, são estudos, né? Não somos nós que falamos, o ser humano tem uma tendência a ter um viés negativo em relação às coisas, né? A lembrar de coisas negativas, a olhar para frente com coisas com uma visão negativa. Então, a gente tem que escolher os pensamentos, né? Tem até uma técnica da psicologia positiva que diz, né? Para cada pensamento negativo, tais 3 positivos, né? Então, assim, meu Deus, hoje vai ser um dia difícil. Opa, mas que bom que eu tenho trabalho, que bom que eu tenho saúde. E vou encontrar o Adelmo e vai ser um dia legal. Pronto, 3 positivos para matar aquele negativo, né? Essa questão é fundamental. Então, veja, se ao invés de eu olhar para o meu futuro e criar o pior cenário, que é o que já vem automaticamente, Tá programado isso em mim automaticamente. Quando eu percebo que eu estou fazendo isso, eu paro, respiro, e aí eu, de maneira consciente, eu começo a olhar para o futuro e criar o melhor cenário. Então, eu começo a ver as coisas dando certo, eu vejo, eu ouço, eu sinto, eu começo a fazer um esforço inicial para alimentar esses pensamentos. Por quê? Quando eu faço isso, eu mudo o meu estado no presente. É isso aí. Se meu estado no presente está um estado de estresse negativo, as minhas ações no presente vão fazer com que o futuro que eu tenho medo aconteça. Mas se meu estado no presente está bom, porque eu fiz esse esforço e alimentei bons pensamentos, eu vou estar bem no presente. A tendência de dar certo é muito maior, né? Porque eu estou bem. Porque, veja, o meu futuro é construído pelo que eu faço agora, ou pelo que eu falo agora, ou pelo que eu deixo de falar agora, ou pelo que eu deixo de fazer agora. Sim. Se eu não conseguir usar a inteligência emocional e esse conhecimento para me manter bem agora, no presente,
eu tô perdido. Você sabe que esses dias, não sei se foi você que me falou isso, se eu ouvi, se eu li, que o Ayrton Senna, antes de de começar as corridas, ele ia 1 hora antes, ou sei lá quanto tempo antes, sentava no carro já vestido, com capacete, com tudo, ficava quieto, todo mundo sabia que não podia incomodá-lo, e ele ficava lá pensando, projetando como que seria a corrida, né? E talvez, eu tenho certeza que isso ajudou ele muito. Adelmo, inteligência emocional, né? A gente está num podcast que chama-se De Volta ao Básico. Então, a gente está resgatando coisas essenciais. E entender das tuas emoções e conseguir lidar com elas é super básico para a gente ter uma ideia, uma vida boa, para ter boas relações e para viver melhor, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. Então, para a gente terminar, eu queria que você desse, se você pudesse dar um único conselho para que as pessoas tenham melhor inteligência emocional. Só um. Qual seria esse conselho, Adelmo? O meu conselho, Sil, é que você pare da correria do dia a dia, se observe com carinho e pense assim, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha inteligência emocional, que depende de mim? O que é que eu preciso aprender para melhorar, que dependa de mim? A gente vive numa sociedade hoje que as pessoas olham mais para fora e para os outros Sim. do que para si mesmas. E eu repito, nós não temos o poder de mudar as outras pessoas. Não depende de nós, depende delas. Mas eu tenho o poder e a condição, enquanto ser humano, de mudar a mim mesmo, de melhorar. Então, se tua vida não está tão boa hoje, se ela está ruim, se você pensa assim, eu gostaria que as coisas mudassem na minha vida, no aspecto profissional ou no aspecto pessoal, olhe para si e comece a mudar você mesmo. Sua vida vai mudar. Mude com a vida, que a vida muda com você. Maravilhoso. Muito obrigada, Adelmo. Uma delícia conversar com você. Tenho certeza que o pessoal está gostando, porque esse papo foi muito delícia, muito gostoso. Um brinde a nós com café. Sim. Né? E, enfim, te desejo sucesso e tenho certeza que você está ajudando muita gente com esse teu trabalho. Muito obrigado, Sil. Muito obrigado a todos vocês. Nossa manhã aqui foi fantástica. Eu saio daqui bem mais feliz do que eu cheguei. E eu consigo, então, cumprir o meu propósito de deixar os outros mais felizes. Então, para quem ficou curioso, adivinhou de onde que o Adelmo é? O Adelmo é de Pernambuco, Recife, sim, né? Recife, tá? Então, Recife, acabamos de falar com um pernambucano. E dessa maneira, nós terminamos o nosso podcast De Volta ao Básico. Pernambucano catarinense, eu agora sou os dois de coração. Dessa maneira, nós terminamos o nosso podcast De Volta ao Básico, realizado por mim, Silvana Fioravante, em parceria com a Horizont Studios.